A nossa saudação aos nossos espectadores que nos acompanham nas mídias sociais, em todas as nossas plataformas. Nosso canal do YouTube, TV Digital Brasil, nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, nossa fanpage. Estamos de novo indo até vocês com essa super entrevista live, um verdadeiro videocast para você. Hoje temos a honra e a satisfação de recebermos aqui a nossa querida Andréia Montesino Rodrigues Oliveira. Andréia Montesino Rodrigues Oliveira é consultora do CADEC de Sorocaba há um ano. Ela é contabilista, ela é formada em contabilidade e está cursando gestão hospitalar. Casada, mãe de um filho de 7 anos e feliz com o filho e com o marido também, não é, Andréia? Tudo bem, Andréia? Tudo bem, muito prazer. É uma honra contar com você aqui, Andréia. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Com certeza. Andréia, nós sabemos que você tem muitas demandas no CADEC. E é claro que você, se fosse falar de você, a gente deveria começar a escrever um livro, porque você tem muitas histórias para contar. Bastante. Oriundas dos dramas, das emoções que você vive no dia a dia neste projeto CADEC, que é o Centro de Atenção ao Dependente Químico de Sorocaba. Fala um pouquinho para a gente, já no início da nossa entrevista, como funciona o CADEC. Então, o CADEC é um Centro de Atenção ao Dependente Químico. Ele é um projeto pioneiro que nasceu no coração do nosso atual prefeito e da sua esposa, onde nós acolhemos, né, porque a gente fala muito em acolhimento, e atendemos os usuários e os dependentes de substâncias químicas e seus familiares, né? Que é uma doença que atinge aí todas as classes sociais, famílias, né? E cada vez mais a droga ela vem tomando uma proporção e invadindo, né? Lugares que nós jamais tínhamos noção, né? Mas infelizmente está. E a gente trabalha muito ali com o quê? Com a parte da prevenção, tá? Com a prevenção, e também com a parte do tratamento para os que realmente querem parar com essa vida que é uma sobrevida que a gente fala, né? Não dá nem para falar como uma vida, é uma sobrevida. Então a gente dá o suporte para que eles comecem a ficar limpo, a estar na sobriedade. Na sobriedade, se desintoxicar do efeito, né, da droga que realmente deixa eles praticamente escravizados, dependente disso, né? Isso realmente é muito triste. Uma pergunta que talvez, né, as pessoas que estão nos ouvindo, os espectadores, gostariam de fazer a você. Você, no início da sua resposta, disse que esse projeto começou com o prefeito Rodrigo Manga, que na época era missionário Rodrigo Manga. Ele ainda não havia nem sequer sido eleito vereador quando começou esse projeto. E esse projeto que ele iniciou, ele motivou-se devido também a ter passado por esse mesmo drama? Com certeza. O Rodrigo Manga também foi dependente? Foi sim, e é um ato muito, né, de amor e fé, né? Ele conseguiu sair dessa conseguiu, e quis tirar outros dessa também. E no momento que ele decidiu que ele iria virar essa chave, ele levou outras pessoas e leva e levará, né? A esposa dele, a Cirlange, deu a força que ele precisava? Cirlange, ela deu a força que ele precisava, que ele precisa e que muitos precisam. Ela é o coração do CADEC hoje. A Cirlange Maganhato, que eu costumo chamar de Cirlange do Manga, é a primeira-dama. Ela fez um trabalho muito bom também à frente do Fundo Social de Solidariedade do município, se afastou agora momentaneamente devido ao processo de eleição, aí, processo temporário de política, mas ela deve retornar em breve à frente da presidência do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. Um abraço, então, ao Rodrigo Manga e à sua esposa Cirlange. Só para concluir, então, o CADEC existe há quantos anos em Sorocaba? O CADEC,
oficialmente aí há 4 anos, Há né? 4 anos. Porque antes ele trabalhava com reuniões, né? Reuniões. Às vezes na casa de um amigo, às vezes na igreja, mas sempre tendo essas reuniões que são ministradas hoje no CADEC, de segunda a quinta. Levando a palavra de Deus. Levando a palavra com princípios cristãos. Princípios cristãos. Tá? E levando a sobriedade. A sobriedade. E o testemunho de outras pessoas. Isso. Que viveram esse fato. Sim. E lá a gente, né, criou ali um certo processo do CADEC, né? Então hoje a gente tem lá os 12 passos do CADEC, nós temos a oração da serenidade, os horários de funcionamento eu vou passar para vocês aqui no decorrer, né, daqui da nossa entrevista, como que funciona, o que os meninos fazem lá, né? Mas a princípio a gente foi criado um processo e a gente acompanha ele, né? Então, é algo que a gente trabalha com muita seriedade, porque nós trabalhamos com a dor, né? E a gente trabalha com a ferida aberta. E depois com a cicatriz. Com a cicatriz. Então, assim, é muita empatia, Sim. É muita dedicação, é um pouco de você se doar mesmo por aquela história ou por aquelas pessoas que estão ali, eles chegam apelando, eles chegam pedindo socorro. Pedindo socorro mesmo, né? Clamando uma saída porque já não aguentam mais. Já não aguentam mais. E não tem como sair sozinho. Não tem. Para entrar é fácil, mas para sair é difícil. Não. É preciso desse apoio. Você falou claramente que esse projeto começou com reuniões, tá? Reuniões das casas, e é claro, um dos fundadores, um dos idealizadores disso aí desde o início foi o prefeito Rodrigo Manga. Isso se deu porque ele se libertou dessa dependência química, também usando essa mesma técnica, esse mesmo processo, porque alguém levou a ele esta palavra da sobriedade, a palavra da serenidade, os 12 passos, a importância das reuniões, a importância das reuniões contínua e a participação. E um ajudando o outro. E a família. E a família. Porque um tem que ser, né, o baluarte do outro, o suporte do outro, a coluna de sustentação. Porque se um vai sozinho, pode até gerar uma depressão, uma desmotivação natural. As pessoas precisam de uma outra pessoa para poder se motivar, não é isso, Andréia? Também, tá? Mas o que é necessário, né? A gente até... Vamos dar uma adiantada, depois qualquer coisa a gente volta. Sim. Mas eu costumo dizer que é um exemplo simples, né? Uma pessoa, quando ela decide que ela quer viver em sobriedade, que ela não quer mais estar naquele mundo que é da dependência química, então ele vai ter que mudar os seus hábitos. Mudar os hábitos. Né? E a mudança, para eles, é dolorosa. Né? Então a família vai ter que mudar junto. Então, a família tem que saber o que é os 12 passos. A família tem que saber o que é uma oração da serenidade, né? Como que funcionam os 12 passos? Os 12 passos, eles são listados, tá? Com todos os tópicos que o dependente químico precisa. Tá? 12 passos se originou por causa dos 12 apóstolos ou não? Não, ele já vem da parte... Porque o número 12 é o número sagrado, né? Sim, mas ele já vem aí, né? Até do NA, né? Então, Sim. Vários lugares que trabalham hoje com dependências químicas têm os seus 12 passos. Nós temos o nosso. Sim. Depois eu vou disponibilizar para vocês. É assim, público, todos podem tomar conhecimento de forma transparência? Todos podem. Assim, uma coisa que é importante, né, diante dos 12 passos é o quê? É admitir que você é um dependente químico. Sim. Né? Depois, dentro dos 12 passos, vem o outro, que é o quê? É você restituir as pessoas com quem você teve, que infelizmente há muito furto. Sim. Dentro da própria família, né? A pessoa, ela perde ali a parte do... Ela acaba ficando uma pessoa sem pudor. Então, ela vai roubar o celular do filho, do pai, de quem estiver na casa, ela vai roubar a carteira.
Então, assim, e os 12 passos ensina que ele também vai ter que restituir depois essa pessoa, quando ele tiver em sobriedade e vivendo aí uma nova vida. Vai ter que devolver o que ele furtou para suprir a necessidade do seu vício, da sua dependência, durante o período que ele estava dependente químico. Isso, porque ele estava, né, como então, se fosse um balão aceso, né? Esse é um dos 12 passos. Esses são uns dos 12, mas daí eles têm todos, né? O primeiro passo, pelo que eu entendi, é assumir que é doente e que precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Que não é... E no decorrer dele aí... Sim. Porque não deixa de ser uma doença isso, né, André? É uma doença. Hoje foi reconhecida, tá? Mundialmente. Mundialmente. Que é uma doença. E é um gatilho que uns têm a predisposição e outros não, né? E aonde vem o risco, né? Por quê? Hoje, todo mundo pode ser um usuário, mas ser dependente químico é diferente de ser usuário. Porque o usuário, ele consegue usar, manter sua vida normal. Claro que com o uso excessivo, ele vai acabar se tornando dependente também. Mais cedo ou mais tarde, né? O dependente químico, a palavra ela já é bem forte, né? Ela já causa aí a dependência. Então, o dependente químico, ele já não tem mais estrutura de voltar sozinho. E o usuário já consegue parar a qualquer hora, um usuário social. O dependente químico, não. Ele vive para aquilo, né? Ele se torna um balão aceso que voa só por voar. E quando cai, faz aquela tragédia. Então tem diferença. O dependente é aquele que já usou bastante, que o corpo pede mais e mais, e ele não consegue mais viver sem usar. Ele só usando, suprindo as necessidades da droga ou do entorpecente, né? A cocaína, o crack ou outra droga, a morfina, a heroína, né? Tem vários tipos de droga aí, né? E essas drogas, esses entorpecentes, o organismo está tão intoxicado que ele só vive se utilizar. Esse é o dependente químico, depende daquilo. Assim como o alcoólatra, sem o álcool ele treme todo e não consegue viver bem, tem que beber. E se tomar uma gotinha, tem que tomar um engradado depois, porque uma gotinha é muito, e o engradado passa a ser pouco depois que ele toma a primeira dose. Essa é a situação do dependente do álcool, né? O alcoólatra que chama. E a dependência também dos entorpecentes é praticamente a mesma coisa. Usou, vai continuar usando e sem limites. Já o usuário em si, que não se tornou dependente ainda, é aquele que muitas vezes está até com situação confortável, vive até na alta sociedade, tem dinheiro para comprar, para usar, mas ele não tem noção de que mais cedo ou mais tarde ele poderá se tornar também um doente dependente químico. Sim. Sem contar também o quanto o seu organismo ele é agredido, né? Porque você usa uma substância que em minutos ela tira a sua consciência, né? A pessoa ela passa a ser outra pessoa, né? Aonde cometem delitos, outros ficam extremamente fora de si, aquela euforia. Então, assim, isso também causa danos na saúde, aonde entra o quê? Vai corroendo, né? Todo a sua imunidade e os seus hormônios, né, naturais que você tem no corpo, né? Como o alcoolista também, o que acontece com ele? Chega uma hora que eles bebem litros e litros, mas chega uma hora que um copo já faz com que eles já estejam debilitados, porque o organismo já não aguenta mais. É verdade. Né? Então, assim, chega uma hora que não é mais a quantidade, mas é o corpo. Já está tão debilitado, que acaba... provoca cirrose. Tem as drogas que elas mexem no cognitivo da pessoa. E às vezes as pessoas não se alimentam direito, porque a droga tira inibe o apetite, né? Quantos você vê raquíticos, né? Pessoas dependentes do crack, pele e osso. Eles não se preocupam com a alimentação, se preocupam só com a droga. Como eu te falei, é um balão aceso. É um balão aceso. Né? É uma bexiga com ar voando. Voando. Né? É um exemplo, mas infelizmente é assim. Você já teve algum problema desse na sua família? Como todo mundo, né? Sempre
vai ter ou conhecer alguém, sim, tá? Eu já tive. Eu ainda era muito nova, né? Então era algo muito... Não era tão explícito e talvez a minha família não entendesse que era aquilo, né? Mas eu tenho um tio já falecido, que hoje eu entendo que ele era usuário, né? E depois ele se tornou dependente até que ele teve uma overdose. Meu E Deus. veio a falecer, né? Não sei te Santo dizer Deus. se for por aplicação, Sim. heroína, qual foi o tipo da overdose que ele teve, porque eu também era pequena. Mas hoje eu entendo, Sim. né? E posso afirmar que era tabu, muito tabu antigamente, né? Essa parte da dependência química, mas que hoje meu tio, ele teve sim uma overdose no decorrer do quê? Do uso abusivo. Do uso abusivo. E ele não teve tempo de encontrar o socorro, né? Não. Não existia um CADEC na época Não. e pessoas preocupadas com isso. E vagamente eu me lembro que quando minha mãe, né, porque minha avó era falecida, minha mãe já falecida também, começou a cuidar dele, foi até internado em hospital psiquiátrico. Ainda ocorre isso muito com vários dependentes químicos, mas antes era mais frequente. Ia tudo para o hospital psiquiátrico. E hospital psiquiátrico, às vezes o tratamento era até com choque na época. Era um tratamento... Hospital de loucos, né? Hospital sanatórios. Hospital era totalmente desumano. É muito cruel, muito cruel. Eu até nem... Né, bom, eu estou entrevistando, então não vou dar a resposta com relação aos dramas que eu já vivi também, inclusive com familiares que até teve esses dissabores, essa tristeza de passar em sanatório. Mas isso naquela época lá atrás. Eu, né, hoje vou me limitar na condição de entrevistador, não de entrevistado. Voltando a dirigir a pergunta a você, Andréia do CADEC, permita-me chamá-la assim. Uhum. A prevenção, que talvez seria o anúncio que talvez seria, né? Nós anunciamos isso, mas talvez seria o início da nossa entrevista, né? Mas de qualquer maneira a gente pode depois editar e colocar essa parte no início. Uhum. A prevenção. Como é que se dá a prevenção para que as pessoas não dê essa brecha, não fique sempre, né, em situação aí, de proteção total e não em vulnerabilidade a ponto de entrar nesse mundo também? Porque tem muitos jovens adolescentes que não conhecem isso. Você falou do seu tio aí, de repente até para você ofereceram também oportunidade, só que você se conteve, né? Acabou não utilizando. Outras pessoas não se contêm. Nas escolas, começa com cigarro, né? Antigamente era uma cheiradinha na cola de sapato, naquela cola de sapato, cola de sapateiro, né? Um trago no cigarro, que também tem a nicotina, não deixa de ser uma droga mais leve, mas é uma droga, provoca também o câncer. E às vezes as pessoas não se contêm, né? É tão assediada durante esse período escolar, na pré-adolescência e na adolescência, que acaba também se tornando vulneráveis e entrando neste mundo. Tratando-se de prevenção, o que você diz, você que é consultora do CADEC, é uma especialista no assunto, para as mamães, os papais que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento? Como fazer a prevenção? Vamos lá. Hoje, né, no CADEC, a gente tem uma equipe. O responsável, que é o gestor do CADEC, o nome dele é Giliardi Mendes, e ele é o que ministra as palestras. Um ex-dependente químico que se recuperou, tá? Junto com o prefeito. Nós temos outros meninos lá, que trabalham lá, que também tiveram no mundo das drogas, se recuperaram e hoje vivem pelo trabalho de estar lá fazendo a prevenção. Como que nós trabalhamos a prevenção? Falar sobre a droga, tá? Falar sobre os riscos da droga. Porque hoje, se você fizer uma pesquisa simples e perguntar para um dependente químico, seu pai falou para você, sua mãe, os seus falaram para você o quanto a droga era boa? Não. Você, sendo dependente químico, você fala para o seu filho quanto a droga é boa? Sensação maravilhosa que ela te traz? Não. Pois é, alguém vai falar. Alguém vai falar. Alguém vai fazer essa propaganda. Alguém vai fazer essa propaganda. Não custa nada, uma vez só. Com certeza. Começa por aí. É como uma criança que quer um chiclete, né, que fala que o chiclete tem um sabor diferente.
Ah, esse aqui é um sabor diferente, esse aqui deixa a boca mais azul, esse aqui deixa a boca mais verde. E aquela criança acaba não se contendo, à vontade, aguça a vontade e a curiosidade ao mesmo tempo e acaba utilizando. A droga é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, para mais fácil. Para mais fácil ainda. Para mais fácil ainda. Pra... Por quê? Porque é algo que traz para eles o quê? Um êxtase, uma sensação diferente. Uma sensação diferente. Muitos que são tímidos, eles passam a ser mais soltos se eles tomarem uma bebidinha, se eles usarem algo... E quando eles veem aquele amigo bem, naquela vibe, naquela sensação legal, qual é a curiosidade? Vou fazer também. Vou fazer também. Vou entrar nesse mundo. Né? Olha como é que meu coleguinha tá feliz. Meu pai falou que droga mata, mas ele tá bem? Tá bem. Olha como é que ele tá sorrindo. Né? Olha como é que ele tá bonitinho. Então, assim, começa por aí. A verbalização é a melhor forma de fazer a prevenção. O diálogo. Como? Verbalizando. Filho, a droga é boa? É. Vai te trazer uma sensação maravilhosa. Porém, você tem um risco de se tornar um usuário ou um dependente químico. Você falou algo impactante, hein? A droga, filho, a droga é boa? É. Tem que afirmar que é. Porque se falar que é ruim, é aí que ele vai querer. Afirmando o que é e mostrando as consequências do seu uso. Não, porque ele vai ver as pessoas ele vai ver usuários se dando bem e não sendo dependentes, e ele, no decorrer... Porque no momento que eles vão conhecer a droga, eles não vão ver o final dela. Eles não vão ver esses meninos que já estão em situação de rua, que ficam deitados na sarjeta. As consequências. Eles não vão ver. Agora, se você já falar para ele o quanto ela é boa, os riscos e o final, já é diferente. Então, toda a informação tem que ser passada na mais clara possível realidade. Tá? Mostrar. É impossível nós sairmos do nosso quarteirão e a gente não se deparar com um dependente químico. Ouviram aí, gente? Em situação de rua. Estão prestando atenção no que a André está falando? Em situação de rua. Qual que é a situação de rua? Aquela que a família já fechou a porta. Ninguém mais quer ele na casa porque ele vai roubar. Ele vai agredir. Então ele passou a ser aquele monstro que a família não queria. Mas antes ele não era esse monstro. Então não é mais fácil você pegar essa pessoa no início, falar para ela toda a verdade e mostrar o fim. O início que você diz é antes de entrar. Antes de entrar. Quando está com aquela curiosidade, querendo. Ele quer se tornar uma pessoa desinibida, extrovertida, e está naquela timidez, ou o coleguinha começa a chamar para dar uns rolezinhos, tal, às vezes começa até numa quadra. E oferecem de graça. Para praticar skate e tal, e oferece, ó, você aqui vai ter mais coragem, tal, vamos praticar isso aqui, porque você está muito tímido, deixa comigo, a conta eu pago, tá, não tem problema, pode usar aí, tá, e ele aí que começa. Tenho aqui para nós dois. Tenho aqui para nós dois. É assim que fala. É assim que eles falam. E aí é o início de tudo. Então, e sem contar que aquele adolescente ou aquele pré-adolescente até vai se sentir um pouco herói, né? Corajoso. Sim. Ele vai ver, poxa, agora eu estou no time deles. Agora eu posso entrar eu posso ser incluído no time deles. Hoje, até antes disso, eu estava excluído do time deles. Agora eles vão me incluir, vou entrar na página deles, no grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, etc e tal, e vou estar lá como um herói junto com eles, como se fosse uma história em quadrinhos ou um jogo de videogame. Com certeza. Aí eles começam a se sentir poderosos, né? Dá um empoderamento, tanto nos meninos quanto nas meninas. Uma ousadia maior, uma coragem maior. Porque estão entrando neste mundo pensando que é bom. Entretanto, não estão vendo as consequências lá do futuro. Então, estão vendo apenas o início e não estão vendo o meio e o fim trágico que poderão ter. É assim que muitos entram neste mundo, não é, Andréa? Sim. É lamentável Por isso que a prevenção tem que ser dentro de casa. Prevenção. E falar. Dentro de casa. Não é questão de genética, mas é questão de predisposição.
É aquela coisa, eu adoro feijão. Você já não gostou muito do feijão. Tem pessoas que nem comem o feijão. É a mesma coisa. Sim. A droga. Então você tem que pensar muito antes de você experimentar. Porque você não sabe se você tem uma predisposição para que você nunca mais consiga ficar longe dela. E olha, gente, é uma sobrevida. É uma vida dolorosa. É muito doloroso. Tá? Outra coisa também da parte da prevenção. Os pais têm como e têm que ter informação sobre as drogas. Para quê? Né? Eu falo, para quê? Porque quando o filho chegar estranho em casa, com algum comportamento que não é aquele que ele tinha, a parte financeira, de repente, saindo mais, o pai entender o que está acontecendo com ele. Então, todo mundo tem que saber sobre as drogas, né? Hoje, infelizmente, né, a gente, assim, falava muito da maconha, né? Mas hoje a gente tem que bater no crack. Porque o crack é todas elas juntas, numa única pedrinha, né? Mas que leva a pessoa à loucura. A ponto de usarem 20 pedras na noite. 20, 30 pedras na noite. 20, 30 pedras na noite? Que coisa, hein? É aquela situação que vocês veem, aquela pessoa que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, aqueles meninos, né? Fala, o nóia ali. E por que fala nóia? Porque o nóia vem da palavra paranoia. Né? Paranoia. É uma pessoa, ela está em paranoia. É uma mas paranoia. Daí, é um nóia. Não é uma pessoa Sim. em estado de paranoia. Ela está. Sim. Né? Com estado ali de paranoia. E o que acontece? Então, ele vai e vem da biqueira mesmo, quantas vezes for preciso. Você vai ver ele subir, descer, subir, descer, subir, descer e dar tudo o que ele tem. Porque o efeito é rápido do crack, né? Ele passa rápido, aí ele quer usar mais. Ele passa rápido. Então, aí ele vai lá, usa uma pedrinha e tal, aí passou o efeito, ele vai lá, rouba uma bicicleta ou rouba qualquer coisa, se ele não tem dinheiro, pega uma panela de pressão da mãe, vai lá e vende. Agora, olha como está agressivo a questão do crack, né? Eu vou falar para vocês, e isso vai ser muito importante, porque muitas pessoas devem já estar se deparando com isso, tá? Acho que, não sei se você já se deparou com isso, mas quando alguém que está em situação de rua vem e pede, você tem Bombril? Você não me dá um Bombril? Né? Então eles estão começando a pedir Bombril nas casas, nas lanchonetes, né? E a gente foi entender o porquê de pedir o Bombril. Bombril. Tá. 1001 utilidades. O que eles fazem com o Bombril? Para ajudar a mamãe a fazer faxina em casa, lavar as panelas, deixar dar lustre na panela. Olha, eu não sei quem que deu a ideia, mas quando deu a ideia, eu não imaginava a proporção do que vai fazer com o organismo. Porque o que eles fazem? Eles pegam o Bombril, eles colocam a pedra de crack dentro do Bombril. Pedrinha de crack dentro do Bombril. Colocam na ponteira, né? Que muitos fazem cachimbo para fumar crack e outros fazem uma ponteira, como se fosse uma caneta Bic de ferro, colocam a pedra ali com o Bombril, acende e fuma. Que coisa! Só que você consegue imaginar aquele folículo do Bombril entrando dentro das suas vias aéreas? Nossa, nos canais respiratórios. Meu Deus do céu! O que isso causa com o tempo? Nossa. Abre o céu da boca. Abre o céu da boca. Faz um buraco no céu da boca. Faz um buraco no céu da boca. Então, assim, pedir Bombril para vocês na rua, estarem, né, diante de alguma situação dessa, é para isso. Que coisa. Se vocês estão acompanhando a TV Digital Brasil, eu estou entrevistando a Andréia Docadec de Sorocaba na TV Digital Brasil, em todas as nossas plataformas digitais. Então vocês ouviram atentamente a questão do Bombril? Dona de casa, inteligente, papai, mamãe que estão nos ouvindo, preste atenção. Se o filho começar a consumir Bombril, se o Bombril começar a sair de casa, fique em estado de alerta. Pode ser que ele esteja dando a um coleguinha ou pode ser que ele também esteja usando com um coleguinha. E
preciso a gente alertar, porque quanto mais antes iniciar um tratamento de recuperação, a chance aumenta. Até porque um dos fundadores do CADEC, né, um dos idealizadores, ele, é claro, juntamente com outros, um grupo de pessoas de fé, tanto quanto a dele, resolveu realmente construir aqui, idealizar o CADEC e fundar o Centro de Atenção ao Dependente Químico de Sorocaba, que tem feito, né, algo muito positivo e saudável para o ser humano. Mas um deles passou por esse momento e hoje é o prefeito de Sorocaba. Vamos dizer assim, né? Então há cura, há tratamento, basta querer, basta aceitar, basta pedir socorro. Porque o que aconteceu com o Rodrigo Manga não é uma particularidade só dele, uma peculiaridade só dele. Pode acontecer com outros também, não é verdade? Outros que estão aí numa situação deplorável, hoje uma situação de calamidade mesmo, totalmente dependente de ajuda de outras pessoas, dependentes químicos, aí, situação deplorável. Pode se tornar amanhã ou depois um vitorioso. Pode se tornar, não pode? Assim como o Rodrigo Manga, que é um ex-dependente químico, que hoje é prefeito de Sorocaba. Isso pode ou não pode acontecer com outras pessoas? Vamos dar esperança a vocês que estão aí desesperançados, imaginando que não tem esperança ainda. Eu costumo dizer que não há um ex-dependente químico em recuperação que, quando decide parar, ele não tenha sucesso. Decidiu parar, vai ter sucesso. Vai depender da pessoa. Na verdade, do mesmo jeito que eles conseguem, né, cair ao chão e se levantar e conseguir aquele dinheiro para o uso de droga, porque vai dinheiro. Vai dinheiro. Vai muito dinheiro. É muito dinheiro. E Nós estamos falando assim que a gente alimenta, eles alimentam um tráfico, mas, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. Olha, o que tem de traficante ganhando dinheiro? Vamos dar sequência daqui a pouquinho. Você que está acompanhando essa entrevista, não saia daí. É vapt-vupt, como disse o saudoso Chico Anísio, né? Toma lá da cá. Daqui a pouquinho a gente volta, apenas um minutinho para a gente retornar a esse videocast com a Andréia do CADEC, que vai dar sequência dentro de mais alguns instantes. Me aguarde.